Você já ouviu falar de um lugar onde a Terra está à beira da extinção, literalmente afundando? E que tal rituais ancestrais que determinam o destino de uma pessoa desde a juventude? Agora, imagine uma tradição onde meninos são forçados a assumir o papel de meninas pelas próprias famílias. Em um dos cantos mais remotos do planeta, há um conjunto de ilhas, onde o tempo parece seguir suas próprias regras. Hoje, o Belo Mundo vai te levar para conhecer a Polinésia, um lugar onde fenômenos naturais devastadores e costumes que atravessam gerações desafiam qualquer expectativa. Número 1. Localização e dados geográficos. Vamos começar desfazendo uma confusão comum, a diferença entre as Polinésias. Muita gente, ao ouvir falar de Polinésia, pensa imediatamente na Polinésia Francesa, especialmente com Teahupo'o, no Tahiti, sendo palco das competições de surf das Olimpíadas de 2024. Mas a Polinésia vai muito além disso. O nome Polinésia vem do grego e significa muitas ilhas, o que descreve perfeitamente essa vasta coleção de ilhas espalhadas por uma imensa região do Oceano Pacífico. Geograficamente, a Polinésia é uma das 3 grandes regiões da Oceania. A oeste temos a Melanésia, um paraíso com ilhas maiores como Fiji, Vanuatu e Papua Nova Guiné, onde a diversidade cultural é simplesmente deslumbrante. Ao noroeste, encontra-se a Micronésia, um conjunto de pequenas ilhas como as ilhas Marshall e Kiribati. Ao sudoeste está a Australásia, onde estão Nova Guiné, Austrália e Nova Zelândia. No meio disso tudo, temos a Polinésia Francesa, um território da França que atrai turistas de todo o mundo, assim como mais 14 territórios dependentes ou associados a outros países soberanos, como por exemplo o arquipélago do Havaí nos Estados Unidos e a famosa Ilha de Páscoa do Chile. Agora que esclarecemos essa diferença, é hora de explorar mais profundamente essa região. Número 2. Tuvalu. Se o seu sonho é sumir do mapa, esquecer do mundo e encontrar um paraíso praticamente intocado, Tuvalu é o seu destino. Com apenas 26 quilômetros quadrados e uma população de 12 mil habitantes, esse arquipélago está no meio do Pacífico, composto por 9 atóis que formam um dos países mais pequenos e isolados do planeta. Um dos fatos mais curiosos e preocupantes desse pequeno país é que ele está na linha de frente das mudanças climáticas, com suas ilhas apenas alguns metros acima do nível do mar, o que o coloca em risco iminente de ser engolido pelo oceano. O país já virou um símbolo global na luta contra o aumento do nível do mar. Em conferências internacionais, os líderes de Tuvalu não cansam de implorar ao mundo por ações que possam salvar suas terras antes que seja tarde demais. Outro fato interessante é que Tuvalu faz parte da Commonwealth, uma organização intergovernamental composta por 54 países, a maioria ex-colônias do Império Britânico. Na prática, isso significa que em áreas críticas como educação, saúde, infraestrutura e meio ambiente, o país pode contar com apoio externo para o desenvolvimento de projetos que sozinho não conseguiria financiar. Número 3. Samoa. Com sua cultura vibrante e paisagens de tirar o fôlego, nosso próximo destino é Samoa. Famosa por suas montanhas densas de florestas tropicais, cachoeiras impressionantes e praias de areia branca, essa ilha polinésia é um verdadeiro tesouro, rico em história e tradição. E se estamos falando de tradições, não podemos esquecer do pea, a tatuagem tradicional samoana. Um rito de passagem que vai muito além de um simples adorno. Essa tatuagem, que cobre os homens da cintura até os joelhos, representa força, coragem e perseverança. O processo é brutal e doloroso, feito com ferramentas tradicionais como ossos afiados e dentes de tubarão. Imagine a resistência necessária para suportar semanas de dor. Agora, além da tradição das tatuagens, Samoa também tem outro aspecto único de sua cultura: os fa'afafine. Em algumas famílias samoanas,
Especialmente aquelas com muitos filhos homens e poucas filhas, é comum que um dos meninos seja criado como fa'afafine, assumindo responsabilidades e tarefas tradicionalmente atribuídas às mulheres. Isso é uma forma de equilibrar as funções dentro da família e garantir que todas as tarefas sejam realizadas com eficiência. Se quiser saber mais sobre os fa'afafine, fizemos um vídeo exclusivo sobre esse assunto. Então não perca e vá lá conferir assim que terminar este. Número 4. Kiribati. Saindo de Samoa, nosso próximo destino é Kiribati, um país que chama atenção não apenas por ser pequeno e isolado, mas também por sua geografia fascinante e seu papel histórico. Kiribati é um arquipélago composto por 33 ilhas e atóis. E, se você está se perguntando o que é um atol, aqui vai uma explicação simples. Um atol é um recife de coral em forma de anel que envolve uma lagoa central, formando um cenário paradisíaco, com águas cristalinas e praias de areia branca. Ou seja, já deu para perceber que Kiribati é o lugar perfeito para quem ama a beleza natural e tranquilidade. No entanto, nem sempre as coisas foram tão pacíficas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Kiribati foi palco de uma das batalhas mais sangrentas da guerra no Pacífico, a Batalha de Tarawa, que aconteceu em novembro de 1943. Americanos e japoneses travaram combates intensos, e hoje é possível encontrar vestígios desse passado violento em várias das ilhas. Mas não só de história vive Kiribati. Assim como em Samoa, a cultura local é rica em tradições que atravessam gerações, e entre essas tradições, duas se destacam pela sua singularidade: o ritual da menstruação e a cerimônia do pano vermelho. No ritual da menstruação, a primeira menstruação de uma jovem é marcada por um ritual que dura 3 dias. Nesse período, a jovem é acompanhada por uma parente mais velha que a guia nas responsabilidades da vida adulta. Durante o ritual, a jovem consome apenas alimentos simples, como coco, enquanto aprende sobre seu papel como mulher na sociedade. Já a cerimônia do pano vermelho é um antigo teste de virgindade que ainda é praticado em algumas partes de Kiribati. Na noite de núpcias, os recém-casados deitam-se sobre um grande pano branco, que será examinado pelas mulheres da família do noivo. Se houver manchas de sangue, a virtude da noiva é celebrada com uma cerimônia que percorre a ilha. No entanto, se o pano permanecer limpo, a noiva pode enfrentar a rejeição e, em casos mais graves, o divórcio imediato. Número 5. Havaí. Existem muitos lugares isolados no mundo, mas poucos tão remotos quanto o Havaí. Mas todo esse isolamento só aumenta o fascínio das ilhas, que atraem visitantes de todo o mundo com suas paisagens deslumbrantes e ricas em história. As Ilhas Havaianas, conhecidas por suas paisagens vulcânicas impressionantes, estão em constante transformação devido à atividade vulcânica contínua. E não há exemplo mais icônico disso do que o Kilauea, um vulcão localizado no Parque Nacional de Vulcões que está em erupção há mais de 35 anos. Suas praias de areia preta são espetaculares, mas o risco aqui é real. O Kilauea cria vapor e jatos de lava que podem atingir o mar, elevando a temperatura da água a cerca de 110 graus Celsius, o suficiente para transformar qualquer pessoa em um ensopado. E já que estamos falando da magia havaiana, outro ponto que não pode ficar de fora é que o Havaí tem uma Disney, que na minha humilde opinião é muito melhor que a original, e você já vai entender o motivo. Em 2011, a Disney inaugurou o Aulani Resort, um resort 5 estrelas que combina a magia dos personagens Disney com um cenário paradisíaco no Havaí. O projeto, que foi anunciado em 2007, estimava um custo de cerca de 800 milhões de dólares. No entanto, quando foi finalmente inaugurado, o valor já estava próximo do dobro, refletindo o tamanho e a grandiosidade do empreendimento. E não é para qualquer um. Apesar do Aulani ser um resort de luxo, onde teoricamente tudo devia estar incluso, aqui você só paga pela acomodação,
nada mais está incluso. Sim, você ouviu bem. Absolutamente tudo além do quarto e da cama é cobrado à parte. Mesmo sem nada incluso, o que não faltam são atividades diárias, que vão desde brincadeiras na piscina com a presença dos personagens, até acampamentos na praia, com direito a fogueira e marshmallow. Imagina só mergulhar com a Ariel e assar marshmallow com o Pateta. Número 6. Ilha de Páscoa, Chile. Agora, saindo das águas havaianas, vamos para outro lugar fascinante, a Ilha de Páscoa, no Chile. Essa pequena, mas misteriosa ilha, no meio do Oceano Pacífico, é conhecida mundialmente por seus segredos antigos e sua conexão com a Polinésia. Assim como o Havaí, a Ilha de Páscoa também surgiu de erupções vulcânicas há cerca de 3 milhões de anos. O arquipélago é resultado da atividade de 4 vulcões, todos hoje inativos, mas que deixaram para trás uma paisagem única, com crateras vulcânicas em cada canto da ilha. Embora pareça isolada, a ilha já abrigou uma civilização florescente antes da chegada dos europeus. Foi descoberta em 1722 pelo almirante holandês Jacob Roggeveen, que deu o nome à ilha porque a encontrou no domingo de Páscoa. Muito antes disso, porém, os polinésios Rapa Nui já estavam lá, estabelecendo uma cultura rica, marcada por sua enigmática escrita chamada Rongo-Rongo, que até hoje ninguém conseguiu decifrar. Mas claro, o que realmente coloca a Ilha de Páscoa no mapa são os moais, as enormes estátuas de pedra vulcânica espalhadas por toda a ilha. São quase 900 moais, alguns com 20 metros de altura, e ninguém sabe exatamente como esse povo antigo conseguiu esculpir e transportar essas colossais estátuas por terrenos tão irregulares. Há quem acredite que usaram troncos, enquanto outros dizem que foram movidas por forças sobrenaturais. Existe um misticismo no ar. Outro detalhe interessante é que, enquanto a maioria dos moais segue um padrão de rostos retangulares e posturas eretas, há um moai único que se destaca, com a cabeça arredondada e abaixada, o que só aumenta as dúvidas e curiosidades sobre o propósito dessas gigantescas estátuas. Ou seja, um lugar que não existe explicação óbvia e muito menos respostas concretas. Número 7. Tonga. Já deu para perceber que a atividade vulcânica aqui é real e impressionante, não é mesmo? Em janeiro de 2022, o vulcão submarino Hunga Tonga Hunga Ha'apai entrou em erupção com tanta força que causou um tsunami que foi sentido em várias partes do Pacífico. Esse evento colocou o país nas manchetes mundiais e mostrou que quando a natureza resolve se manifestar, não há brincadeira. Mas as surpresas não param por aí. Os antigos tonganeses eram verdadeiros navegadores lendários. Eles cruzavam o vasto Oceano Pacífico usando apenas as estrelas e correntes marítimas como guia. Imagine só, quilômetros e mais quilômetros de água, sem GPS ou bússolas modernas. Até hoje, essa tradição é celebrada em festivais que homenageiam os feitos heróicos desses ancestrais navegadores. Outra curiosidade interessante é que, enquanto em várias culturas os morcegos estão associados a vampiros e morte, em Tonga eles são vistos como sagrados. Pois é, isso porque eles são considerados uma manifestação espiritual, representando a alma de um ancestral ou uma presença protetora. Número 8. Fiji. Afastado do resto do planeta, Fiji é um arquipélago com paisagens deslumbrantes e temperaturas agradáveis, variando de uma média de 29 graus Celsius no verão a 20 graus no inverno, o que faz do local um sério candidato ao título de paraíso na Terra. Apesar de ser formado por cerca de 300 ilhas, apenas 100 delas são habitadas, tornando muitas áreas de Fiji inexploradas e repletas de beleza natural intocada. Assim como Tuvalu e diversos outros lugares da Polinésia, o país também corre risco de extinção. Sendo um arquipélago, Fiji é extremamente vulnerável ao aumento do nível do mar, e desde 2012 já começou a realocar pessoas que vivem em áreas costeiras
para terras mais altas. É uma verdadeira corrida contra o tempo para proteger tanto os moradores quanto as paisagens paradisíacas. Além disso, o país é um dos primeiros a ter um plano de emergência contra os efeitos do aquecimento global, se preparando para ciclones e tsunamis que podem afetar suas ilhas e devastar a região. Número 9. Ilha Pitcairn. Saindo de Fiji, chegamos à remota Ilha Pitcairn, um lugar cuja história parece mais lenda do que realidade. A eletricidade é um recurso escasso e um barco faz a ligação com a Nova Zelândia apenas 4 vezes ao ano. Neste refúgio isolado, a subsistência é garantida com o cultivo de frutas e vegetais pelos próprios habitantes, além da pesca de frutos do mar nas águas circundantes. Mas o que deveria ser um paraíso era um inferno. Hoje, com menos de 50 habitantes, Pitcairn é o lar dos descendentes dos amotinados do HMS Bounty, que protagonizaram um dos motins mais célebres da história naval britânica. Em 1789, liderados por Fletcher Christian, os marinheiros se revoltaram contra o rígido capitão William Bligh após meses de tensões, privações e castigos severos. Temendo serem capturados, os amotinados decidiram se esconder em Pitcairn, um refúgio isolado e praticamente desconhecido naquela época. A vida na ilha, porém, esteve longe da paz. O isolamento, a falta de governança e a escassez de mulheres levaram a conflitos sangrentos entre os britânicos e os polinésios que haviam se juntado ao grupo. Assassinatos, traições e até rituais violentos ocorreram, e em menos de uma década, quase todos os homens haviam morrido. Por volta de 1825, Pitcairn começou a receber novamente visitantes e colonos, e rapidamente se consolidou como um dos lugares mais remotos do mundo, ideal para quem desejava desaparecer sem deixar vestígios. Em 1838, os britânicos tentaram transformar a ilha em uma colônia religiosa, mas esse esforço fracassou. Somente em 1886, com a chegada dos adventistas do sétimo dia, a ilha encontrou um pouco de estabilidade, deixando para trás parte de seu passado violento. Pelo menos, era o que todos pensavam. Em 2004, jornalistas britânicos desembarcaram em Pitcairn e revelaram crimes chocantes que ocorreram ao longo de mais de 30 anos. As vítimas, quase todas mulheres e crianças. As mulheres eram trancadas em celas, não podiam vestir roupas além de que recebiam surras frequentes caso desobedecesse seus parceiros. Os homens trocavam de esposas e mantinham uma espécie de harém composto de crianças, muitas vezes seus próprios filhos. Os documentaristas ficaram aterrorizados e partiram, levando as filmagens que comprovavam todo aquele horror. As autoridades, uma vez alertadas, chegaram à ilha, libertaram os prisioneiros e prenderam os culpados. No julgamento, que durou mais de um mês, todos foram sentenciados, inclusive o prefeito que havia negociado a vinda da equipe de produção. Número 10. Polinésia Francesa. E finalmente chegamos à Polinésia Francesa, um dos destinos mais icônicos e paradisíacos do Pacífico Sul. Composta por 5 arquipélagos principais, Sociedade, Tuamotu, Marquesas, Gambier e Austral, esse território ultramarino da França oferece muito mais do que praias de sonho e resorts de luxo. As ilhas mais famosas incluem o Tahiti, Bora Bora e Moorea, mas a Polinésia Francesa tem diversas peculiaridades e histórias fascinantes que poucos conhecem. Um fato curioso é que, apesar de a Polinésia Francesa cobrir uma área oceânica maior que a Europa inteira, com quase 5 milhões de quilômetros quadrados, apenas 118 ilhas são habitadas. Para os que acham que a Polinésia Francesa se resume a praias, é bom lembrar que o Tahiti, a maior ilha, tem um lado selvagem e montanhoso. Com 2.000 metros de altura, o Monte Orohena é o ponto mais alto da ilha, cercado por cachoeiras escondidas e trilhas desafiadoras, oferecendo um contraste marcante com as praias conhecidas. Outro destaque do Tahiti é a famosa onda de Teahupo'o,
considerada uma das mais perigosas do mundo, e palco da competição de surf nas Olimpíadas, como falamos no início do vídeo. Assim como em Samoa, as tatuagens conhecidas como tatau são um rito de passagem importante. Antigamente, essas marcas corporais não eram apenas decorativas, mas contavam a história de quem as usava, revelando a origem, a família e até o status social do indivíduo. Cada parte do corpo tatuada tinha um significado espiritual importante. A parte superior do corpo, por exemplo, era associada ao mundo espiritual e ao céu, enquanto a parte inferior representava a terra. E assim, encerramos nossa jornada pelos mistérios e histórias fascinantes da Polinésia, uma terra cheia de tradições, belezas naturais e curiosidades únicas. E agora, conta pra gente. O que mais te surpreendeu? E qual foi o lugar que mais te encantou nesse vasto oceano? Se você curtiu essa viagem e quer continuar explorando temas como esse, não esqueça de acompanhar nossos próximos vídeos e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dessa aventura. Obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos no próximo episódio dessa incrível jornada por este nosso belo mundo.